Quais foram os maiores desastres nucleares da história? Mas antes de falar desses desastres, quero fazer mais uma pergunta. O que exatamente torna um núcleo atômico perigoso? Um acidente nuclear não é, em essência, uma explosão, não é fogo, não é destruição imediata. Ele é, antes de tudo, uma perda de controle sobre um sistema físico extremamente instável. E esse sistema começa em uma escala absurda, o núcleo do átomo. Nem todos os átomos são estáveis. Na verdade, quanto maior o núcleo, mais instável ele tende a ser. Elementos como urânio 235, plutônio 239, césio 137 possuem núcleos com muitos prótons. E isso gera um conflito físico fundamental. Duas forças estão competindo ali dentro do núcleo. Força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons juntos, e repulsão elétrica, que é a lei de Coulomb. Prótons tendem a se repelir quando tem mesma carga. Em núcleos grandes, a repulsão cresce mais rápido que a força de ligação. E o resultado? O núcleo fica instável por natureza, e isso muda completamente a forma de enxergar acidentes nucleares. Porque não estamos lidando com algo que deu errado, estamos lidando com algo que já nasceu à beira do colapso. Quando o núcleo é instável, ele tenta se estabilizar e faz isso emitindo energia. Esse processo é o decaimento radioativo. No caso do césio 137, por exemplo, ele sofre um decaimento beta, se transforma em bário 137 e libera radiação ionizante. Essa radiação atravessa tecidos, ioniza moléculas, quebra ligações químicas, ou seja, ele altera a matéria viva diretamente. Agora conecte isso ao mundo real. Um acidente nuclear acontece quando o material instável está concentrado, ocorre perda de controle e a radiação começa a se espalhar. Não existe um desligar no decaimento. Você pode conter, você pode blindar, mas parar, não. E isso leva a uma conclusão desconfortável. Acidentes nucleares não são apenas falhas humanas, elas são a interação entre sistemas altamente instáveis e controle humano imperfeito. Então, qual foi o momento em que perdemos o controle pela primeira vez? Vamos começar a lista contendo os maiores desastres nucleares da história e não, ele não começa com Chernobyl. Bom, e se um dos maiores acidentes nucleares da história tivesse acontecido e o mundo simplesmente não soubesse? Porque antes de Chernobyl, antes de Fukushima, já existia um alerta silencioso, escondido e extremamente perigoso. Em 1957, na União Soviética, ocorreu o desastre de Kistin, em um complexo nuclear chamado Mayak. Esse acidente ficou em segredo por décadas, sem imprensa, sem alerta global, sem evacuação adequada. Enquanto isso, a física continuava acontecendo. Um tanque de resíduos nucleares altamente radioativos, contendo estrôncio 90, césio 137 e outros produtos da fissão nuclear altamente instáveis. E, só lembrando aqui, como vimos anteriormente, resíduo nuclear não é lixo morto, ele continua ativo e energeticamente ativo. Todo material radioativo sofre decaimento e esse decaimento libera energia. Parte dessa energia vira calor, ou seja, mesmo sem reação nuclear ativa, o material continua aquecendo sozinho. Isso é chamado de calor de decaimento. Então, no caso de Kistin, o sistema de resfriamento falhou, ninguém percebeu a tempo, o calor começou a se acumular e agora eu quero que você pense comigo, um tanque cheio de material radioativo, aquecendo continuamente, sem dissipação de energia. Isso leva a quê? O aumento de pressão, reações químicas internas e instabilidade crescente. Eventualmente, o sistema falha completamente e o tanque explode, liberando uma nuvem radioativa massiva. Não foi uma explosão nuclear, foi uma explosão térmica química causada por física nuclear. A radiação se espalhou por milhares de quilômetros, criando o que ficou conhecido como trilha radioativa dos Urais. Pessoas foram expostas sem saber, sem sintomas imediatos, sem aviso, porque a radiação, como vimos anteriormente, não tem cheiro, não tem cor, não tem som. Kistin revela algo brutal. Você não precisa de um reator fora de controle para ter um desastre nuclear. Tudo o que você precisa é material instável, energia acumulando e falha em dissipar esse calor. Lembra do que vimos? Núcleos grandes são instáveis, decaimento é inevitável e a energia é continuamente liberada. Então, Kistin foi exatamente isso. A física funcionando sem controle humano suficiente. Mas e se o problema não for apenas o calor e sim a multiplicação descontrolada da própria reação nuclear?
Dentro de um reator nuclear acontece um processo específico, a fissão nuclear. Um núcleo pesado como urânio 235 absorve um nêutron e se divide. Isso gera dois núcleos menores, energia e mais nêutrons. Esses novos nêutrons podem atingir outros núcleos, criando uma sequência: fissão, nêutrons, mais nêutrons. Isso é uma reação em cadeia. Existe um parâmetro central na física nuclear chamado de fator de multiplicação K. Se K for menor que 1, a reação morre. K igual a 1, reação estável, e K maior que 1, reação cresce. Aqui está o comportamento ideal de um reator. K igual a 1. Isso é equilíbrio perfeito, mas em Chalk River isso não aconteceu. Em 1952, no Canadá, no reator NRX Chalk River, falhas operacionais ocorreram, erros humanos se acumularam, barras de controle foram removidas de forma incorreta. As barras de controle, como já vimos anteriormente, têm uma função essencial: absorver os nêutrons e manter K igual a 1. Quando elas falham, o sistema perde o controle sobre a reação em cadeia. Sem esse controle de nêutrons, K fica maior que 1. E isso significa que cada geração de fissão produz mais nêutrons que a anterior e a reação cresce exponencialmente. Energia aumenta muito rápido, temperatura sobe drasticamente e o sistema entra em colapso. E isso não é uma explosão como uma bomba, mas pode gerar uma explosão térmica extremamente violenta. No caso de Chalk River, houve danos severos ao reator, liberação de material radioativo, destruição parcial do núcleo. E aqui está o que torna esse tipo de acidente muito assustador. Tudo isso acontece muito rápido. Então, enquanto em Keystone o problema levou dias, horas, aqui pode acontecer em segundos. E isso ocorre porque a reação depende de nêutrons rápidos. Não há tempo suficiente para a intervenção humana. Então, quando essa reação acelerou, mais fissão, mais energia, mais temperatura. Mais temperatura, alteração no material. Isso pode causar a deformação estrutural, formação de vapor e aumento de pressão. Eventualmente, o sistema falhou. Então, Keystone mostrou o perigo do calor, Chalk River mostrou algo ainda mais profundo. O verdadeiro risco é perder o controle da taxa de reação. Mas e se o problema não for nem calor, nem reação em cadeia descontrolada, e sim algo ainda mais invisível? A contaminação que se espalha sem ninguém perceber. Um pedaço de metal abandonado conseguiu contaminar uma cidade inteira. Sem explosão, sem reator, sem alerta, só física. Em 1987, na cidade de Goiânia, um aparelho de radioterapia abandonado foi encontrado. Dentro dele, césio-137, um material altamente radioativo. Mas ninguém sabia disso. O equipamento foi aberto, o material foi retirado e algo chamou a atenção imediatamente. Ele brilhava um azul intenso, quase hipnotizante. O césio-137 é um núcleo instável e, como vimos, núcleos grandes tendem à instabilidade. Ele sofre decaimento beta, se transformando em bário-137, que é um material meta-estável. E depois emite radiação gama. Esse é o perigo real. A radiação beta já é perigosa, mas a gama é altamente penetrante. Ela atravessa a pele, paredes, objetos e, mais importante, ela ioniza átomos no caminho. Isso significa quebra de moléculas, danifica o DNA, destrói células. Aquele brilho azul não era mágico, era um fenômeno físico chamado radioluminescência. A radiação emitida pelo césio-137 era tão brutal que estava literalmente rasgando as moléculas de umidade do ar ao seu redor, ionizando o oxigênio e o nitrogênio. Quando esses átomos tentavam se estabilizar e voltar ao normal, eles liberavam excesso de energia em forma de luz. Ou seja, esse brilho bonito era literalmente o próprio ar reagindo à radiação letal. O material foi tocado, distribuído, levado para as casas. Sem saber, as pessoas estavam espalhando radiação pela cidade. Então, diferente de um acidente em uma usina, a contaminação foi descentralizada. Ela se espalhou como um vírus. O dano dependeu de algo específico. Quanto mais energia por massa, maior o dano biológico. Isso leva a queimaduras, falência celular, síndrome aguda da radiação. E o mais perigoso, os efeitos não são imediatos. Bom, esse acidente em Goiânia mostrou algo muito assustador. Você não precisa de um sistema complexo para ter um desastre nuclear. Tudo o que você precisa é um material instável, exposição humana e desconhecimento. Mas se juntarmos tudo isso, reação em cadeia, calor, falha estrutural, e colocarmos dentro de um reator gigante, o que acontece
acontece quando um reator nuclear entra em um regime onde cada segundo piora ao próximo? Porque Chernobyl não foi um único erro. Foi uma combinação perfeita de física mal compreendida, projeto instável e decisões críticas no momento errado. Na usina de Chernobyl, o reator RBMK tinha uma característica perigosa: coeficiente de vazio positivo. Dentro do reator existe água. Ela tem dois papéis: resfriar e moderar nêutrons, ou seja, diminuir sua velocidade. Quando a água evapora, surgem vazios, que são bolhas de vapor. Em muitos reatores, mais vapor, menos reação. Mas no RBMK, mais vapor, mais reação. Isso significa que quando o sistema esquenta, ele acelera ainda mais. Podemos resumir dessa maneira: a temperatura sobe, a água evapora, a reação aumenta, mais calor é gerado. Isso é um feedback positivo. Em termos conceituais, K maior que 1 e aumentando com a temperatura. Então não é só supercrítico, ele vai ficando cada vez mais supercrítico. Durante um teste de segurança, o reator foi levado a condições instáveis, sistemas automáticos foram desligados e os operadores tentaram corrigir manualmente. Em segundos, a potência aumentou drasticamente, o combustível começou a se deformar e a água virou vapor instantaneamente. A pressão era extrema, então duas explosões. A primeira, vapor, e a segunda, liberação massiva de material radioativo. Sem contenção adequada, o núcleo ficou exposto ao ambiente. Liberou iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 diretamente na atmosfera. A radiação não ficou no local, ela se espalhou pela Europa, Ásia, hemisfério norte inteiro. Mas e se você fizer tudo certo? Projeto moderno, protocolos rígidos, tecnologia avançada e mesmo assim perder o controle? Porque Fukushima não foi um erro simples, foi um choque entre engenharia humana, dinâmica nuclear e forças naturais extremas. Tudo começa com um terremoto no Japão, logo depois um tsunami. A usina de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant desligou corretamente. A fissão foi interrompida, então por que deu errado? Bom, mesmo após desligar, o reator continua gerando energia, por causa do calor de decaimento. Logo após o desligamento, a potência residual é ainda de aproximadamente 6% da potência original. Parece pouco, mas em um reator de milhares de megawatts, isso ainda é enorme. Esse vapor vem dos produtos de fissão instáveis, decaimento beta e gama sucessivos. Mesmo sem reação em cadeia, o combustível continua liberando energia. O tsunami destruiu geradores a diesel, sistemas elétricos, bombas de resfriamento, e o resultado foi a perda total do resfriamento. Sem remoção de calor, a temperatura do combustível começa a subir. E aqui entra um conceito mais avançado: transferência de calor limitada. O calor gerado é maior que o dissipado. O acúmulo de energia é inevitável, essa energia térmica. Então, quando a temperatura ultrapassa 1.200 graus Celsius, o revestimento de zircônio reage com a água, produz hidrogênio gasoso. O hidrogênio se acumula, mistura com oxigênio e explode. Então, não foi uma explosão do núcleo, mas foi uma explosão química induzida pela física nuclear novamente. Mesmo desligado, o sistema ainda depende de nêutrons atrasados. Isso é crucial, sem nêutrons atrasados o controle seria impossível. Mas em Fukushima, o problema já não era mais controlar a reação, era controlar o calor residual. Com temperaturas extremas, o combustível derreteu, estruturas colapsaram, ocorreu meltdown, que é a fusão do núcleo. Mesmo com contenção parcial, o vapor contaminado foi liberado. Esse impacto foi global. Então, você pode fazer quase tudo certo e ainda assim perder. Porque a física continua, o calor continua e o tempo joga contra você. Bom, para conhecer essa história melhor, assista meu vídeo sobre Fukushima. Bom, mas e se o problema não for um grande desastre, e sim pequenos erros repetidos ao longo do tempo? E se um reator nuclear pudesse pegar fogo, mesmo sem combustível? Porque esse acidente quebra uma intuição básica. Reatores não deveriam incendiar, mas em Windscale foi exatamente isso que aconteceu. No complexo de Windscale Piles, os reatores tinham um propósito: produzir plutônio para armas nucleares. Mas o tipo de reator usado ali tinha uma característica em comum: moderado a grafite. A grafite serve para desacelerar os nêutrons e isso aumenta a probabilidade de fissão. Melhora a eficiência da reação, mas ele torna um comportamento físico pouco intuitivo. Com o tempo, o grafite sofre deslocamentos atômicos por radiação. Isso cria tensões internas na rede cristalina.
Bom, em termos físicos, a energia fica armazenada no material. Esse fenômeno é chamado de energia de Wigner. Essa energia não fica lá para sempre. Ela pode ser liberada de forma abrupta. Para evitar isso, os operadores realizavam aquecimentos controlados. Mas, em 1957, algo deu errado. Nesse processo, durante o aquecimento, a energia acumulada foi liberada, a temperatura acabou subindo mais do que esperado e o efeito em cascata térmico começou. Uma fonte extra de calor que não estava sendo controlada fez com que a temperatura subisse tanto que o grafite começou a reagir com o oxigênio. O resultado foi incêndio no núcleo do reator. Sim, um reator nuclear em chamas. Durante o incêndio, o material radioativo foi liberado, especialmente o iodo 131, que é altamente perigoso para a tireoide, porque o corpo humano absorve iodo naturalmente. E o problema aqui não foi uma reação em cadeia e nem perda de resfriamento. Foi algo mais sutil, energia acumulada em escala microscópica. E isso acabou sendo liberado em escala macroscópica. Então isso revela outro nível da física nuclear. Não é só o núcleo que importa. O material ao redor também responde à radiação e pode armazenar energia, liberar energia e alterar o comportamento do sistema. O Windscale mostrou algo novo. O perigo não está só na reação nuclear, mas na interação entre radiação, materiais e tempo. Mas e se o problema não estiver no combustível, e sim no sistema que deveria proteger tudo isso? Porque esse acidente não começou com uma explosão, nem com um desastre natural. Começou com algo muito mais comum, um pequeno erro. Na usina de 3 Mile Island Nuclear Generation Station, tudo parecia normal até que uma válvula travou aberta. Só isso, uma única falha. Mas o sistema dizia outra coisa. Os operadores recebiam informações incompletas. Eles acreditavam que havia água suficiente no sistema, só que na realidade o sistema estava perdendo refrigerante. Decisões foram tomadas com base em dados errados. Sem saber da perda da água, os operadores reduziram o fluxo de resfriamento. O núcleo começou a aquecer. Lembra lá de Fukushima? O problema começa do mesmo jeito, só que aqui ele foi causado por uma interpretação equivocada. Então, diferente de Chernobyl, nada aconteceu de forma explosiva. Foi lento, progressivo, quase silencioso. A temperatura subindo, combustível danificando, partes do núcleo derretendo, um meltdown parcial. Mesmo com o dano, a contenção funcionou. E isso fez toda a diferença. Pouca radiação foi liberada para o ambiente, mas o susto foi global. Esse acidente revelou algo essencial. Sistemas complexos dependem de interpretação humana. E humanos erram, interpretam mal, confiam demais em sistemas. 3 Mile Island não foi o maior desastre, mas talvez tenha sido o mais importante. Porque mostrou que não basta ter tecnologia avançada, você precisa de informação correta, interpretação correta e decisões corretas também. E tudo isso sob pressão. Mas e se o problema não for o erro humano e nem falha técnica isolada, e sim negligência acumulada ao longo do tempo? Quantas vezes você pode errar antes da física parar de perdoar? Porque esse acidente não envolveu um reator, não envolveu um desastre natural, ele envolveu rotina. Em uma instalação em Tokaimura, trabalhadores manipulavam urânio enriquecido. O objetivo era simples, preparar uma solução nuclear controlada. Mas havia regras muito claras, quantidade máxima, geometria segura e controle rigoroso. Tudo para evitar uma coisa: criticidade acidental. É quando o material nuclear atinge uma condição onde a reação em cadeia começa espontaneamente, sem controle, sem reator, só física. Os trabalhadores ignoraram protocolos, usaram baldes, adicionaram material além do limite seguro. Resultado: massa crítica foi atingida. No momento da criticidade, ocorreu um pulso intenso de radiação. Um flash azul foi observado. Novamente, efeito físico real. Mas aqui, muito mais intenso que Goiânia. A solução começou a sustentar a reação, nêutrons gerando novas fissões, energia sendo liberada continuamente por horas, sem controle imediato. Diferente de outros acidentes, aqui não havia barreira. Os trabalhadores estavam diretamente expostos a doses extremamente altas de radiação. Esse acidente mostrou algo brutal. A radiação em alta dose age rápido. A destruição celular é imediata, a falência de tecidos, danos irreversíveis.
Tokaimura revela um limite. Você pode ignorar protocolos, mas não pode ignorar a física, porque a criticidade não depende de intenção. Depende de massa, geometria, densidade. Se traduzirmos tudo isso, atingir a massa crítica é um problema geométrico mais probabilístico. Não importa a experiência, a confiança, a rotina. Se as condições forem atingidas, a reação acontece. Mas e se o problema não for erro, nem negligência, e sim algo que simplesmente acontece quando testamos os limites da própria energia nuclear? Porque aqui não estamos falando de um reator, estamos falando de uma bomba. No atol de Bikini, os Estados Unidos realizaram um teste nuclear, Castle Bravo. A expectativa era 6 megatons. O resultado real, 15 megatons, mais que o dobro. A bomba funcionou, o problema foi outro. A física foi subestimada, o combustível incluía lítio 6 e lítio 7. Os cientistas esperavam que apenas o lítio 6 reagisse, mas o lítio 7 também participou da reação. Sob fluxo intenso de nêutrons, o lítio 7 também gera trítio, e isso alimenta a fusão nuclear. Mais combustível do que o previsto, mais reação, mais energia, a explosão foi tão poderosa que vaporizou parte do atol. Criou uma cratera gigantesca, lançou material radioativo na atmosfera em escala global. Precipitação radioativa atingiu ilhas habitadas, contaminou populações, afetou até embarcações distantes. Entre elas, o barco japonês Daigo Fukuryo Maru. Tripulação foi exposta sem aviso e esse acidente revela algo profundo. Não foi falha operacional, foi limite de conhecimento. A equação estava correta, mas incompleta. Castle Bravo mostra que mesmo modelos científicos podem falhar quando as condições extremas são atingidas, as interações raras se tornam relevantes. E esse talvez seja o ponto mais importante de todo o vídeo. Não controlamos a física, nós modelamos a física. E modelos têm limites. Se você gosta de entender a realidade como ela realmente funciona, sem simplificações, sem atalhos, se inscreva aqui no Matematizei. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela final, assim você pode complementar seu conhecimento sobre energia nuclear. Meu agradecimento especial aos membros do canal. Graças ao apoio de vocês, estamos melhorando os conteúdos por aqui. Se você ainda não faz parte, considere se tornar membro. Você também pode nos apoiar através dos seguintes meios: chave Pix, botão Valeu Demais, nossa loja. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.